O folclore brasileiro é riquíssimo em suas lendas e tem muitos personagens, tantos que a maioria as pessoas nem conhecem. Existe uma barreira onde o conhecimento do folclore para e geralmente são as mesmas figuras de sempre: o saci, o lobisomem, a mula sem cabeça, o boto e por aí vai. Tudo bem, esses são personagens legais, mas existem muitos outros que vocês podem nem ter ideia que eles existem. E o intuito desse quadro aqui não é dar uma de sabichão e querer ensinar pra vocês algo que vocês nunca viram. Mas se funcionar desse jeito também, vai ser bem legal, porque fazendo esse quadro eu também aprendo muito mais sobre o folclore do nosso país, que eu tanto curto. E beleza, agora vai começar um quadro muito parecido com o Bestiário Sobrenatural, só que esse vai ser focado exclusivamente nos monstros e nas criaturas do nosso país. Esse aqui é o Guia do Folclore Brasileiro, começando hoje com um personagem no mínimo intrigante, a lenda da cabeça satânica. Isso mesmo, uma cabeça satânica. Vamos nessa que tá começando agora. A cabeça satânica, como o nome sugere, geralmente é descrita como uma cabeça de uma pessoa que carrega em si cabelos compridos e também olhos arregalados, penetrantes e assustadores. Aliás, é bem comum em algumas versões dessa lenda a cabeça em questão ser a de um cangaceiro, com as expressões bem rudes e sempre com um sorriso bem maléfico assim contemplando o rosto. Um parênteses válido aqui é que isso se deve ao fato de que muitos cangaceiros foram mortos e tiveram suas cabeças decepadas e expostas, em praça pública, por caso de alguém não saber o porquê isso, Essa criatura pode surgir de repente, como se fosse uma pessoa comum, e sempre aparece de costas para suas vítimas. A parte mais assustadora disso tudo é que sempre acontece muito tarde da noite, em lugares onde tem pouca luz. E isso, por exemplo, aumenta muito as possibilidades dessa criatura aparecer dentro do seu quarto, aí onde você está me vendo agora, ou então aqui, onde eu estou gravando isso nesse exato momento, num total breu. Aparentemente na lenda, a criatura surge de corpo inteiro no meio do escuro e de repente ela começa a se desmanchar, fazendo com que o seu corpo caísse no chão como se fosse vários entulhos assim. E aí daí que surge uma cabeça rolante que vive independente, Ela flutua por aí. Aparentemente é assim que se dá a primeira visão dessa criatura. Algumas pessoas que já dizem ter encontrado com essa criatura, elas costumam dizer que eles sempre veem essa cabeça sendo conduzida por uma outra entidade, uma outra criatura segura essa cabeça nas mãos, pelos cabelos mesmo, sabe? Aí diante disso faz sentido aquele relato da primeira aparição, Então a gente pode presumir que é uma criatura só, que ela se divide, Uma parte ali com o corpo, onde segura a cabeça, e a outra ficaria na própria cabeça, onde ela tem a visão sobre tudo mais. Qual o sentido disso, de por que ela se separaria? Aí já não é tão explicado assim. Aparentemente é no intuito de assustar. Talvez essa seja uma criatura tal qual o Saci que pregue muitas peças, ela quer assustar as pessoas. Até porque em muitos relatos as pessoas dizem ver essa cabeça rolando pelo chão, Então talvez a parte que fique no corpo arremesse como uma bola de boliche essa cabeça rolando por aí para assustar as pessoas que passam ali tarde da noite na rua. E qual seria a origem para essa tal cabeça satânica? É um pouco difícil de determinar em qual época surgiu esse mito aqui no Brasil, já que até mesmo lá no Nordeste, o berço da lenda, ele não é tão conhecido assim. Como uma boa lenda, ela é muito mais conhecida nas zonas rurais do que em cidades grandes como as capitais, por exemplo. As suas supostas aparições costumam ser comuns em estados como Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Apesar disso tudo, suas raízes certamente são portuguesas e podemos considerar os mitos asiáticos das cabeças voadoras, que são crenças milenares, como possível inspiração para essa lenda. O certo é que essa entidade é tão temida pelos habitantes das regiões mais remotas que a simples menção do seu nome já exige o sinal da cruz. Até mesmo em rodas de conversa sobre assombrações, que é uma coisa comum no interior do país, as pessoas costumam evitar a pronúncia desse tal nome, já que eles associam essa cabeça com uma própria encarnação viva do diabo. E dizem que basta que ele toque em alguém para que essa pessoa fique doente imediatamente.
E é por esse motivo que a cabeça satânica é considerada um sinal de mau presságio. E dizem que ela está por aí, vagando pelo interior do Brasil, noite adentro. Muito cuidado, você que mora no interior, então, não vá para casa muito tarde. Pode ser que você encontre a cabeça satânica rolando por aí. Duas habilidades são muito interessantes dessa criatura. Primeiro, a bilocação. Ela tem a habilidade de deslocar-se em ambas partes do corpo ao mesmo tempo. Então ela pode te cercar, por exemplo. Ela não precisa correr atrás de você o tempo todo. E ela também possui a capacidade de alterar aspectos fisiológicos do corpo humano. Como foi dito lá antes, só de tocar em você, você já fica doente. Ela pode te introduzir uma doença com um simples toque. É interessante a gente falar também que existe uma criatura muito semelhante a essa lá na Bolívia, que é a Catecate. Lá a lenda conta que uma cabeça humana aparece por cima dos tetos, iluminando o interior com seus olhos de fogo. Uma maneira bem eficaz de se livrar dessa espécie de demônio seria uma cruz feita de palha do Domingo de Ramos. E essa cruz pode ser colada do lado de fora das portas. Sendo assim, naquela casa que tem a cruz de palha, a cabeça não vai parar. E isso é interessante, porque essa tradição da cruz com as palhas do Domingo de Ramos, nas portas da casa, é ainda hoje um costume muito praticado pelos moradores da região do norte e do nordeste, aonde essa lenda é mais fortemente contada. Então, como vocês podem ver, ela é de fato uma lenda que assusta muito as pessoas que convivem naquele lugar. Basicamente é isso, essa é a lenda da cabeça satânica, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma lenda muito interessante e dessa vez uma totalmente brazuca. Tudo bem que sua origem pode não ser brazuca, mas ela é do nosso folclore, está na nossa mitologia. Eu espero que você tenha gostado, esse é só o primeiro, vem mais aí vídeos sobre esse tema focado no nosso folclore, na nossa mitologia. Também vai ter muitos outros vídeos aí normalmente no canal. Conto com a sua presença, com o seu like e todo aquele resto que você já sabe. Deixa aqui pra mim qual criatura do folclore você quer ver aqui. Talvez aí na sua cidade, na sua região tenha alguma que não é conhecida nacionalmente falando. Você pode mandar pra mim também que eu vou adorar conhecer, beleza? Forte abraço pra você, eu sou o João, me despedindo aqui, até o próximo vídeo.